Então, eu queria vir à tribuna, como vários colegas já fizeram, para homenagear as professoras e os professores, nossos mestres. Quem de nós não tem boas lembranças, presidente Inácio Arruda, desses bons tempos, de na nossa formação termos tido professoras e professores. Eu hoje fiz uma postagem na minha fanpage que eu queria fazer uma leitura. Primeiro, eu pus uma frase de Cora Coralina. Então, eu queria homenagear todas as professoras e os professores nessa frase, que diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. O bom professor faz isso. Transfere o que sabe e aprende o que ensina. Talvez nunca esse país tenha necessitado tanto das professoras e dos professores como agora. Porque o Brasil agora se agigantou. O Brasil agora começou a fazer a inclusão social de dezenas de milhões de pessoas. O Brasil agora disputa o melhor lugar nesse mundo. E, sem sombra de dúvidas, independente da coloração partidária, aqui estejamos filiados, temos um consenso de que educação é a maior de todas as prioridades. Se discutirmos infraestrutura, vamos ter que levar em conta que infraestrutura sem educação não é nada. Se discutirmos melhorar os serviços públicos, se discutirmos investimento, temos que estar sempre levando em conta de que para essa nação fantástica que é o Brasil, a educação é que vai nos garantir uma melhor colocação de maneira sustentável. Eu não tenho dúvida de que crescimento econômico o Brasil pode experimentar, mas uma mudança na qualidade de vida do nosso povo, o encontro do país com o desenvolvimento sustentável, só vai se dar se de fato a educação for uma prioridade. Eu fiz a postagem que reproduzo aqui na tribuna do Senado. Queridas professoras e professores, hoje quero homenagear aqui os professores, em especial os do nosso Acre. Ser professor é exercer uma das mais bonitas profissões. É preciso, antes de tudo, ter muito amor pelo que faz. É mais do que ensinar, é cuidar. Vocês são parte das nossas vidas. Pois mais, no governo, apostamos na educação. Como não há educação sem professor, apostamos nos professores. E aí eu faço aqui uma referência. Por que não chamar professoras? Nós sempre nos referimos, mesmo nesse dia, como o dia do professor. Mas o maior número que nós temos são de professoras. São a maioria. E aí eu falo, vencemos. Tiramos o Acre das últimas posições no ranking nacional, no quesito educação, e levamos para as primeiras posições. Mas a luta segue, eu afirmo. Foi assim, então, na prefeitura, comigo, tendo como secretário Binho Marques. Depois no governo, tendo como secretário de Educação Binho Marques e uma equipe competente e dedicada. Eu cito aqui Maria Correia, Maria Luísa e tanta gente na capital e no interior, na secretaria e nas escolas, que nos ajudaram a fazer essa grande mudança.
esse nosso trabalho seguiu no segundo mandato, com o Binho sendo vice-governador e trabalhando, acumulando a educação. E depois, ele sendo governador por 4 anos. E agora segue, tendo à frente o Tião Viana, que segue tendo na educação a nossa maior prioridade. Na prefeitura, depois de uma lamentável interrupção, a nossa prioridade na educação foi retomada pelo professor, economista e grande prefeito Raimundo Angelim. Por 8 anos, Rio Branco também ganhou prêmios. Rio Branco se firmou como uma cidade onde tem boa qualidade do ensino. O ensino que disputa agora bons indicadores no ranking nacional. E agora segue como prioridade, tendo à frente o nosso prefeito Marcos Alexandre. Senhor presidente, caros colegas, nós fizemos uma fórmula que não é uma fórmula mágica. O Acre, além de ter um dos piores salários de professores do Brasil, não passava de R$120 quando assumi, o salário atrasava para quem trabalhava no interior até 5 meses, presidente Inácio Arruda. Nós colocamos o salário do Acre, quando eu ainda estava no governo, entre os 3 maiores do Brasil. Nunca atrasamos o salário de nenhum servidor um único dia, e isso segue com o Tião Viana no governo, já no 15º ano. Criamos uma cultura de respeitar servidor, mas respeitar não pagando salário de miséria, respeitar pagando salários num estado pobre que pagava melhor salário que São Paulo e disputava com um salário que era bom, inclusive na época do Cristóvão, governador, aqui do Distrito Federal. Então nós melhoramos os salários, melhoramos a formação, criamos um modelo de escola adaptados à região, à Amazônia. E interferimos diretamente na gestão da escola, democratizando, mas estabelecendo critérios para seus gestores. Fizemos um trabalho fantástico, que envolveu o próprio sindicato da categoria, envolveu a associação dos diretores, e o certo é que, sem falsa modéstia, eu tenho muito orgulho de ter, de alguma maneira, feito parte dessa história e, com o poder de mando, com o poder de decisão que tinha, ter trabalhado pela educação. O governador Binho, que foi o nosso engenheiro da construção desse trabalho, ele hoje é um dos auxiliares do ministro Aloysio Mercadante como secretário do Ministério da Educação e segue fazendo sucesso. Mas eu queria aqui, caro Inácio, dizer que eu, quando estava sendo convidado para me candidatar ao governo, inspirado no nosso Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre demonstrou, se vais governar um Estado, conheça bem esse Estado. Eu uso sempre uma frase: nossa cabeça está onde estão os nossos pés. E eu tinha uma conclusão: o Lula é o brasileiro que mais conhece o Brasil. Ele andou todo canto, mas conhece de perto, conversando com as pessoas. E fez isso na busca de encontrar os problemas e debater e pensar as soluções. No Acre eu tentei, de certa maneira, repetir isso. E falei: se vir a ser governador, eu serei o acreano que mais conhece o Acre. Andei nos rios todos, nos seringais, a pé, fiz travessias de 5 dias andando de um rio para o outro, fiz viagem de semanas andando nos rios, conversando com as pessoas, de cavalo, de burro, atolando em carro, e pude conhecer de perto e profundamente um estado que eu me orgulho de ter nascido, que é o nosso Acre. E uma vez, cheguei na cabeceira do rio Acre, numa comunidade do Icuriã, e sempre que chegava nesses lugares, conversava com os mais antigos, com a comunidade, mas eu procurava falar também com os jovens.
E tinha um grupo de jovens na comunidade do Icuriã, falaram: a gente quer reunir contigo, Jorge. Mas a gente sempre faz a reunião debaixo daquela árvore. E fomos para debaixo da árvore fazer uma reunião. Eu, querendo conhecer melhor a juventude que mora num lugar muito distante, agora está mais perto porque tem um ramal que nós construímos, mas chegava a demorar, pai, 6 dias de barco para a primeira cidade, Sena Madureira, desse lugar que eu fui. Demorei 2 dias de cavalo para chegar nesse lugar, na cabeceira do Rio Acre, e reunindo com os jovens, falei: mas e vocês, o que fazem? Você estuda? E olhei para uma moça muito bonitinha, uma garota, entrando na adolescência, ou já adolescente, chamada Márcia, isso em 98. E falei: e você estuda? Ela disse: eu estudo. Mas que série você faz? Você é uma boa aluna? Eu disse: sou uma ótima aluna. E qual a série que você faz? Ela disse: eu estou fazendo pela 3ª vez o 4º ano, primário. Falei: mas como? Já fui tentando dar um carão. Falei: mas como? Você me disse que é uma ótima aluna e está repetindo 3 vezes a 4ª série? Eu, na minha ignorância, fiz a pergunta. E ela falou: não, eu estou repetindo porque aqui só tem até a 4ª série, eu não quero deixar de estudar. Eu fico estudando, termino um ano, eu faço de novo. No outro ano eu faço de novo, mas eu sou a melhor aluna. Olhe com o que é que eu esbarrei. O que é que aconteceu quando eu cheguei no governo? Eu assumi um compromisso comigo mesmo, queria ter 2º grau, da 5ª à 8ª, e 2º grau em todos os lugares e vilas do Acre. Nós não tínhamos 2º grau nessa época, nem nas sedes dos municípios. Nós tínhamos 2.000 professores leigos. Quem está me ouvindo na Rádio Senado, na TV Senado, talvez não sabe o que é professor leigo. Professor leigo é uma pessoa que não é professor, mas é o único da comunidade que sabe escrever alguma coisa ou que sabe ler alguma coisa. Aí vira professor. Eu estou falando em 1998. Sabe o que é que aconteceu? A Márcia hoje tem um diploma de nível superior. No primeiro ano de governador, eu peguei de novo um cavalo, 2 dias de viagem, não é fácil, 2 dias de viagem no meio da floresta, só que eu estava acompanhado de muitas outras pessoas montadas em cavalo. E num deles estava um professor para implantar a escola da 5ª à 8ª série. E depois, no governo, com a ajuda do governador Binho, nós implantamos. Foi a primeira vez que ocorreu isso no Brasil. Lamentavelmente, não foi tão divulgado como deveria. Mas nós implantamos curso de nível superior em 100% dos municípios do Acre. 100%. Fiz um convênio com a Universidade Federal do Acre e falei: tem uma exigência. Cursos em todas as sedes municipais. Em 22 municípios. São a totalidade dos municípios do Acre. 15 deles, um curso de economia. Além de ter garantido a formação de todos os professores do Acre, naquela época. Rurais, indígenas e urbanos. Do município e do estado. Por isso que hoje, quando se abre os indicadores de educação no Brasil, o Acre não toma sobressalto. Nós, que éramos os últimos colocados, graças a Deus, agora podemos dizer aqui no dia da professora, no dia do professor, que nós estamos disputando colocações de destaques no Norte, no Nordeste e diante da média nacional. Ainda é pouco, ainda tem muito a ser feito, mas se a gente não celebrar as conquistas, como vamos poder merecer e criar ambiente para alcançarmos mais conquistas? Então eu queria concluir as minhas palavras, não vou usar meu tempo, porque eu vim aqui hoje para homenagear todos os trabalhadores em educação que me ajudaram a fazer a mais importante mudança no Acre. Não fiz sozinho. O governador Binho foi o arquiteto desse trabalho. A gente trabalhava juntos. E agora essa mudança segue com o Tião. Eu queria, então, concluir as minhas palavras daqui da tribuna e dizer que, do fundo, como eu encerro aqui,
minha manifestação na fanpage. Do fundo do meu coração, dar os parabéns a todas as professoras e os professores nesse dia. E dizer que a luta que temos pela frente para que o Brasil definitivamente se torne uma grande nação, ela passa necessariamente pela valorização da educação. Muito obrigado, senhor presidente.